Este programa tem o apoio de Nova Notícias com Mariana Nogueira. Olá, boa noite. Está no ar o bloco informativo desta sexta-feira aqui no seu canal de televisão regional. O Conselho de Ministros alterou as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade que continua a afetar o país. O Concelho de Paredes mantém-se nas regras de 19 de abril, já Valongo avança para as medidas de 1 de maio. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que altera as medidas aplicáveis a determinados concelhos no âmbito da situação de calamidade. De acordo com o comunicado do Conselho de Ministros, considerando que a situação epidemiológica tem variado em curtos períodos de tempo, o Governo decidiu que, não obstante as medidas continuarem a ser revistas apenas de 15 em 15 dias, o âmbito de aplicação territorial das mesmas passa a ser revisto semanalmente para que as medidas especiais aplicáveis em cada município ou freguesia tenham em conta de forma mais atualizada a situação epidemiológica. O comunicado do Conselho de Ministros reforça que, neste sentido, foram introduzidas alterações no que respeita aos municípios abrangidos, atendendo aos diferentes níveis de desconfinamento, sendo que as regras do nível 4 de 15 de março aplicam-se às freguesias de São Teotónio e Longueira Almograve, do município de Odmira. As regras do nível 3 de 5 de abril aplicam-se a Carregal do Sal e Rezende. As regras do nível 2 de 19 de abril aplicam-se a Paredes e Cabeceiras de Basto. A todos os restantes concelhos aplicam-se as regras do nível 1, que entraram em vigor a 1 de maio, nomeadamente Portimão, Miranda do Douro, Algesur e Valongo, que avançam no desconfinamento. O Governo já aprovou o regime aplicável ao acesso, ocupação e utilização das praias. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que estabelece o regime aplicável ao acesso, à ocupação e à utilização das praias para esta época balnear, no contexto da situação de pandemia de Covid-19, definindo as regras relativas à circulação nos acessos às instalações balneares e à ocupação do areal. Assim, os utentes das praias e as entidades concessionárias devem cumprir as normas e orientações emitidas pela Direção-Geral de Saúde, assegurar o distanciamento físico de segurança, a etiqueta respiratória e a limpeza e higienização dos espaços, proceder à higienização frequente das mãos, utilizar máscara quando tal se revele necessário e adequado. Este regime aplica-se, com as necessárias adaptações, à utilização das piscinas ao ar livre. O diagnóstico sobre o funcionamento das RNCCI alerta para o subfinanciamento dos cuidados continuados. A Associação Nacional dos Cuidados Continuados fez chegar ao Governo um conjunto de alertas sobre os objetivos plasmados no Plano de Recuperação e Resiliência relativamente ao setor da saúde, mais concretamente à rede de cuidados continuados integrados e cuidados paliativos, bem como ao setor social no que respeita à área da infância, deficiência e idosos. Perante o diagnóstico realizado sobre o funcionamento da rede de cuidados continuados integrados, e considerando a proposta de soluções que apresentou, a Associação Nacional dos Cuidados Continuados adverte o Governo para o elevado subfinanciamento que existe nos cuidados continuados, sobretudo nas tipologias de longa duração e de média duração e também no setor social, neste caso, sobretudo nas áreas da infância e dos idosos. Na nota enviada aos órgãos de comunicação, a Associação aponta também, como segundo problema, o elevado custo de metro quadrado da construção, o qual subiu exponencialmente nos últimos 3 anos, sendo que o Governo subestima esse valor, razão pela qual os cálculos dos investimentos a realizar estão errados. Sustenta a Associação que o terceiro problema está relacionado com o segundo, ou seja, os valores a fundo perdido são manifestamente insuficientes face às metas a atingir precisamente pelo cálculo errado do custo do metro quadrado na construção. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal defende que atuar junto dos mais desfavorecidos é condição
para reduzir a diabetes. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal destaca que a melhor forma de reduzir a diabetes e outras doenças crónicas é proporcionar às populações mais vulneráveis melhores condições de vida. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal realça em comunicado que o impacto da pobreza deve ser reconhecido como um fator maior de risco para a saúde. Na véspera da Cimeira Social da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, o presidente José Manuel Boavida destacou que garantir condições de habitação e de transporte condignas, emprego e salários justos são fatores de combate à diabetes e à grande maioria das doenças crónicas, a par do acesso a uma alimentação adequada e oportunidades para a prática de atividade física. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. Damos tempo e espaço agora neste bloco informativo para vermos como é que está a situação epidemiológica no país nas últimas 24 horas. Portugal registrou nas últimas 24 horas uma vítima mortal e mais 377 infectados pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde, já foram contabilizados desde o início da pandemia 16.989 óbitos e 838.852 casos confirmados de Covid-19. Dos óbitos reportados, um residia no Algarve. Amarante das Profissões já está a funcionar há cerca de 3 semanas e já acompanhou 65 pessoas. O projeto Amarante das Profissões, apresentado há um mês, funciona há 3 semanas e já acompanhou 65 pessoas em workshops, sessões de esclarecimento e gestão de carreira individual, com uma avaliação de satisfação de 4,7, numa escala de 1 a 5. O município esclarece que o projeto é destinado a jovens e adultos à procura de emprego ou em reconversão de carreira, estudantes de Amarante, profissionais empregados e empresários, tendo sido pensado em estreita coordenação com um conjunto alargado de parceiros e aliados estratégicos que funcionam como elemento aglutinador das várias instituições públicas ou privadas. O movimento A Escola é Pública quer uma bazuca europeia a requalificar as escolas do país. O movimento A Escola é Pública, Movimento Nacional de Alunos, Professores, Funcionários e Encarregados de Educação, de Defesa da Escola Pública, defende em comunicado que parte do dinheiro da Europa deve ser investido na educação das gerações mais jovens e para acabar com escolas degradadas no país. O movimento A Escola é Pública reivindica um Programa Nacional de Requalificação das Escolas com recurso a fundos da chamada bazuca da União Europeia, como referem. André Julião, dirigente deste movimento, salienta que não faz sentido em pleno século XXI haver problemas de climatização nas escolas, com alunos a terem de levar mantas e luvas para as salas de aula, um problema agravado pela necessidade de arejamento dos estabelecimentos escolares por causa da pandemia. Ecoescolas é já um projeto que chega a 30% das escolas em Felgueiras. O projeto Ecoescolas, projeto de educação ambiental e sustentabilidade, chega a 30% das escolas de Felgueiras. Segundo dados da autarquia, em Felgueiras o projeto abrange desde o ensino pré-escolar até ao ensino superior. Refira-se que este projeto tem como objetivo a criação de metodologias de educação e consciencialização ambiental entre os mais jovens e que promovam a qualidade de vida do concelho. O município de Lamego aprovou as contas de gerência do ano transato de 2020. O Executivo da Câmara Municipal de Lamego aprovou esta quinta-feira o relatório e as contas de gerência referentes a 2020, num ano marcado pela pandemia, com resultados líquidos positivos pelo segundo ano consecutivo, garante o Presidente da Câmara, Ângelo Moura. O autarca sublinha que pela primeira vez o endividamento da autarquia está abaixo do limite máximo legal, resultado de uma redução sustentada nos últimos anos, e que o prazo de pagamento a fornecedores também continua a diminuir. O Conselho de Ministros aprovou também esta quinta-feira uma tarifa social de acesso à internet em banda larga. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto-lei que cria uma tarifa social de acesso a serviços de internet
em banda larga a disponibilizar por todas as empresas que oferecem este tipo de serviços, conforme anunciou o Ministro da Economia e Transição Digital. O primeiro diploma corresponde à concretização de uma medida que está prevista no programa de governo, que é a da criação de uma tarifa social de internet. Está em causa assegurar que todos os cidadãos portugueses, independentemente da sua condição económica, têm acesso a um conjunto de serviços básicos de internet que hoje têm uma relevância na nossa vida e na cidadania semelhante a de quaisquer outros serviços públicos. O que está em causa é assegurar um pacote de 9 serviços básicos. São os serviços que estão, aliás, previstos no Código Europeu de Telecomunicações como correspondente aos serviços básicos de dados e que são, designadamente, o acesso a correio eletrónico, a motores de pesquisa, a programas educativos, à leitura de notícias, à possibilidade de realização de compras em linha, de acesso a ofertas de empregos, serviços bancários, serviços públicos, redes sociais e de mensagens ou chamadas e videochamadas. Para este pacote básico, com um limite de 10 GB por mês e uma velocidade de download de 30 MB por segundo, aquilo que definimos foi que o conjunto dos cidadãos portugueses, que coincide basicamente, como dizia o Sr. Secretário de Estado, com o universo de beneficiários da tarifa social de energia ou de água, são capazes de aceder a estes serviços a um preço compatível com o seu nível de rendimentos. Essa iniciativa permitirá, portanto, que nenhum cidadão seja privado do acesso a estes serviços básicos por razão da sua condição financeira. Além de permitir a utilização mais generalizada deste recurso, o diploma elimina situações de discriminação no acesso e na utilização de serviços públicos disponíveis online, dando seguimento à prioridade de promoção da cidadania digital definida no programa do Governo. Mais à frente, aqui no Novo Notícias. A Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030 foi também aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Foi aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros a Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, dando cumprimento ao disposto no programa do Governo. O comunicado do Conselho de Ministros esclarece que a Estratégia Nacional para o Mar é um instrumento de política pública que apresenta a visão, objetivos, áreas de intervenção e metas no que respeita ao modelo de desenvolvimento do oceano. O Governo realça que este modelo parte do oceano como um dos principais pilares de sustentabilidade do planeta e está assente nos princípios da preservação e utilização sustentável dos recursos e serviços dos ecossistemas marinhos, em harmonia com o desenvolvimento económico, social e ambiental que se pretende para Portugal até 2030. A Guarda Nacional Republicana apreendeu 3 armas e mais de 1.000 munições em Mesão Frio. O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal do Peso da Régua, apreendeu esta quinta-feira 3 armas e mais de 1.000 munições de diversos calibres no concelho de Mesão Frio. Segundo a GNR, na sequência de uma investigação por ameaças e coação com recurso à arma de fogo que decorria há cerca de 3 meses, os militares da Guarda identificaram o suspeito de 44 anos e no decorrer das diligências policiais deram cumprimento a 2 mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo que culminaram na apreensão de diverso material, designadamente 2 armas de fogo de calibre 12, uma carabina, 2 facas de mato e 1.115 munições de diversos calibres. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa integra um grupo de trabalho sobre uma planta invasora. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa integra o grupo de trabalho que se encontra a fazer o mapeamento na região do Tâmega e Sousa da espécie invasora sanguinária do Japão, uma planta classificada pela União Internacional para a Conservação da Natureza como uma das 100 piores espécies
invasoras do mundo. A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa, em comunicado, refere que a planta estará a espalhar-se pelo norte de Portugal, tendo sido já identificada no Tâmega e Sousa, e que o grupo de trabalho tem como objetivo sensibilizar para a eliminação desta espécie invasora. As obras na Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português arrancam já esta segunda-feira. Arrancam na segunda-feira as obras da futura Oficina de Promoção do Brinquedo Tradicional Português, em Valongo, num investimento superior a 3.600.000 euros. A autarquia de Valongo destaca em comunicado que o ato de consignação da empreitada se realiza às 11h30 na antiga Escola de Cabeda, em Alfena, onde serão exibidas as novas imagens virtuais deste projeto inovador. A iniciativa contará com a presença do Presidente da Câmara, José Manuel Ribeiro, e do Presidente da Junta de Freguesia de Alfena, Arnaldo Soares. O município declara que o investimento é financiado por fundos comunitários do Programa Norte 2020, sendo inspirado nas formas geométricas. Mais à frente, aqui no 9 Notícias. Este bloco informativo faz agora a pausa habitual de apenas 30 segundos para compromissos publicitários. Fique desse lado que nós estamos já de volta. Para que mesmo em momentos como este, todos possamos partilhar bons momentos, mas em casa. Em breve, voltaremos a recebê-lo na nossa, com o sorriso de sempre. Seja bem-vindo de novo a esta segunda parte do bloco informativo. A Taça de Portugal de Femininas vai para a estrada já este fim de semana. A Ruda dos Vinhos recebe este fim de semana a primeira Taça de Portugal Feminina, Jogos Santa Casa, e a primeira prova da Taça de Portugal de Cadetes, Zona B. A Federação Portuguesa de Ciclismo destaca em comunicado que já a primeira Taça de Portugal de Enduro arranca em Lourvão. A Federação reforça que a prova em Arruda dos Vinhos é a primeira prova pontuável para a Taça de Portugal Feminina, num total de 11,8 km. O município de Lousada assinala já no próximo domingo o Dia da Europa com diversas atividades. A descoberta da Europa Quiz, que está a decorrer e tem como destinatários alunos do terceiro ciclo, é uma das atividades propostas. O quiz é uma prova individual composta por 25 perguntas sobre a Europa e a União Europeia, distribuídas pelos 5 dias que decorre a iniciativa. Entre 4 e 8, os participantes tiveram de efetuar uma inscrição prévia. Os vencedores vão ser conhecidos já no próximo dia 10, segunda-feira. Já em Paredes, este domingo, para assinalar o Dia da Europa, a Câmara Municipal vai inaugurar o Centro Europe Direct, a área metropolitana do Porto. Logo pela manhã, após o hastear da bandeira, está marcada uma sessão solene no Salão Nobre dos Passos do Concelho, cuja abertura estará a cargo de Paulo Silva, Presidente da direção da APIS, Associação de Paredes pela Inclusão Social, e vereador com os pelouros da Educação, Desporto e Saúde. A iniciativa contará com a presença de Sofia Colares Alves, representante da Comissão Europeia em Portugal, assim como de representantes do Agrupamento de Escolas de Vilela e da SESPU, entidades que mantêm uma forte ligação com a Europa, o que estará na base de resto dos seus discursos, que versarão as experiências tidas no âmbito dos projetos desenvolvidos com outros países deste espaço. Paulo Silva, presidente da APIS, explicou a importância deste centro. Portanto, nós vamos assinalar este dia em parceria com a APIS, portanto, uma associação da qual a Câmara também faz parte, em conjunto com empresários, porque a APIS recentemente concorreu a um projeto europeu para ter instalado, com sede em Paredes, mas que vai servir toda a área metropolitana do Porto, um centro Europe Direct. Os centros Europe Direct são centros de informação sobre a União Europeia nas suas mais diversas áreas e, portanto, a ideia é que todas as pessoas que precisam de informação sobre a União Europeia ou queiram fazer algum tipo de sugestão ou queiram de alguma forma contactar com a União Europeia, tenham aqui um espaço físico com atendimento totalmente gratuito, onde possam obter esclarecimentos, pedir informação e até mesmo divulgar parcerias ou projetos. Portanto, será aqui uma plataforma que permita interagir com a União Europeia. Portanto, nós nesse âmbito aproveitamos o facto de termos este projeto a iniciou no dia 1 de maio,
e então vamos fazer a abertura simbólica do centro, que funciona no polo do empreendedorismo, junto ali ao centro de emprego, naquilo que é conhecido pelo Largo da Feira, e teremos aqui também uma pequena iniciativa com uma palestra que será transmitida via streaming, onde nós vamos ter aqui alguns exemplos desta ligação que o Conselho já tem com a Europa. Paulo Silva, que também é vereador com pelouro da educação, destaca a experiência já existente em termos de projetos de entidades do Conselho de Paredes com países da União Europeia, que irão deixar seu testemunho na sessão solene da cerimónia de inauguração deste centro, que já está a funcionar em Paredes. Teremos desde logo o testemunho, por exemplo, da Escola Secundária de Vilela, que é uma escola que tem imensos projetos ligados ao projeto Erasmus, um projeto que é financiado pela União Europeia e, portanto, e as vantagens que estes projetos trazem e as competências que os alunos adquirem ao participarem nestes projetos. Teremos aqui um testemunho também muito importante por parte da CESP. Como sabem, a CESP tem no seu corpo de alunos já um número muito significativo de alunos estrangeiros, e a maior parte deles são da União Europeia, e, portanto, os benefícios que a União Europeia trouxe e que esta Europa onde nós vivemos traz, permitem que realmente estes alunos possam estudar em qualquer um destes países que fazem parte deste espaço europeu. Paulo Silva, vereador na Câmara de Paredes e presidente da direção da APIS, para assinalar o Dia da Europa, a autarquia paredense vai proceder à inauguração do Centro Europe Direct da área metropolitana do Porto. A sessão solene está marcada para as 12h15 e será acompanhada por um momento musical com instrumental do hino de Europa pelo Conservatório de Música. Refira-se ainda que a sessão de encerramento será presidida por Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de Paredes. Já a seguir este bloco informativo pode ver a grande entrevista com Artur Teixeira, o presidente da Junta de Freguesia de Boelho. Que alguém ficou incomodado do senhor presidente da Câmara dizer que o presidente da Junta foi uma excelente pessoa em fazer uma coisa que muitos não faziam, e alguns, inclusive, eu não conheço o candidato a PS da Câmara de Penafiel, e inclusive ficou muito incomodado ele dizer isso, e se calhar até duvidou, mas está aqui o contrato mútuo. Esta sexta-feira às 22h, não perca a grande entrevista com o presidente da Junta de Freguesia de Boelho, Artur Teixeira, aqui no Novo Canal. Já a terminar este bloco informativo, resta-nos saber quais é que são as previsões da meteorologia para o próximo fim de semana. As previsões da meteorologia para amanhã, dia 8 de maio, é de céu pouco nublado, com temperaturas máximas de 22 graus e mínimas de 11 graus. Probabilidade de chuva de 0% e o vento fraco. Já domingo, dia 9 de maio, chuva ou aguaceiros, com temperaturas máximas de 17 graus e mínimas de 10 graus. Probabilidade de chuva de 100% e o vento moderado. E é com a meteorologia que chegamos ao fim de mais um bloco informativo. Já sabe, pode continuar a acompanhar tudo o que se passa na sua região em novonoticias.pt ou então através das nossas plataformas sociais. Este bloco informativo está de regresso segunda-feira às 19h30. Resta-me agora desejar-lhe uma boa noite e um excelente fim de semana. Novo Notícias com Mariana Nogueira. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.